Tudo certo aí, pessoal do sétimo ano? Agora a gente vai fazer aqui a correção de geografia. Então pega o caderno de geografia para a gente dar uma corrigida e ver se está certo o que vocês fizeram durante esse período de quarentena. Aqui são as primeiras atividades que eu enviei logo quando nós iniciamos a quarentena. A maioria de vocês levou o livro para casa, então vocês podem olhar pelas páginas do livro. Para quem não levou o livro, eu coloquei as fotos no Facebook. As fotos que ficaram aqui nesse arquivo PDF lá no site da escola ficaram um pouquinho desconfiguradas, né? Tá meio ruim de ler. Caso alguém não tenha conseguido as imagens boas, aquelas que eu já postei lá no Facebook, não encontrou, me manda mensagem que eu envio pelo Messenger as fotos, daí você consegue ampliar ali no celular, abrir, consegue ler melhor, certo? A pergunta que eu coloquei ali foi para vocês colocarem qual a principal atividade econômica dos séculos 16, 17, 18 e 19. Isso estava nessa página, nessas páginas, né, página 22 e página 23. Então, para quem já fez aí, para quem não fez tem que dar uma olhadinha primeiro. Para quem já fez, pega aí o caderno e confere se a resposta está certa. Aqui então está o gabarito da resposta, certo? No início da colonização portuguesa, século XVI, lá nos anos 1500, era explorado o pau-brasil e o início da exploração da cana-de-açúcar. Depois, século XVII, pecuária, criação de animais e continua a cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar. E depois, lá no século XVIII, então nos anos 1700, encontraram ouros e diamantes, então começa a exploração dos minérios e aumenta a exploração das drogas do sertão, que seria o cacau, o urucum, o guaraná, aquilo que foi encontrado na floresta amazônica. E a partir do século XIX, então lá nos anos 1800, cresce, não? Então as principais atividades econômicas vão ser o café, o algodão e a borracha. Dá um pause aí e confere se está tudo certo. Aqui agora as imagens do segundo bloco de atividades, lá do início de abril. Então, a primeira questão que eu coloquei lá era sobre esse texto, povoar ou perder, que tinha uma pergunta lá embaixo. Quais foram as medidas políticas e econômicas implantadas por Portugal para garantir a posse das terras ocupadas da América? Quais foram as medidas? O início do povoamento das terras, né? Porque se eles não povoassem, eles iriam perder as terras do Brasil, porque elas seriam ocupadas por outros povos. Como diz aqui, franceses e espanhóis já estavam explorando essas áreas onde já viviam os indígenas e que os portugueses estavam começando a dominar. E aqui, outra medida também necessária é o que aponta no último parágrafo. Se havia uma maneira de garantir a fixação das pessoas à terra, era plantando. Então, aqui começa o plantio, principalmente da cana de açúcar. A outra imagem é bem curiosa porque ela mostra uma série de projetos que tem em debate no Congresso Nacional já há bastante tempo, porque essa notícia é de 2011, então esses projetos ainda seguem no Congresso para serem aprovados ou não. Fala sobre a criação de 11 novos estados no Brasil. Então, a imagem aqui não está das melhores, mas se vocês me mandarem lá mensagem no Messenger, eu mando para vocês a foto, que aí vocês conseguem ampliar e ler com tranquilidade. Aqui pergunta quais são os estados que seriam divididos em novos estados. Daí, se observar aqui na imagem, né, nós temos o Amazonas, que seria dividido em mais outros 3 estados, né? Depois nós temos aqui, lá em cima, o Amapá, onde seria criado um novo estado, que seria o Oiapoque. Nós temos aqui o Pará, que seria dividido em Tapajós e Carajás. Esse aqui já foi recusado, né? Houve um plebiscito no Pará que decidiu pela não separação, então continuou apenas um único estado. Notem aqui que Mato Grosso também seria dividido em Araguaia e Mato Grosso do Norte. Nós temos aqui o Maranhão, que seria dividido também em Maranhão do Sul. Temos o Piauí, que também seria dividido, e a Bahia também seria dividida. Então, recapitulando aí, os estados são Amazonas, Amapá,
Pará, Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Piauí. E a outra questão é: qual dos novos estados teria o maior número de habitantes e qual teria o menor? Daí eu ampliei aqui a imagem para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Igual no computador ele desfoca, né? Ele perde a configuração que tem no celular. Mas olha só, o que seria o maior novo estado seria o de Carajós, né? Lá no Pará, que teria 1.600.000 habitantes. Como eu falei, esse projeto aqui já foi recusado pela própria população. E o que teria menor quantidade de população seria o Oiapoque, aqui no Amapá, que teria 13.000 habitantes. Seria um estado com uma pequeníssima população, né? Porque Canoas tem bem mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia, Canoas tem mais de 300.000 habitantes. Então, seria um estado com uma quantidade de população muito pequena. Depois, a outra página trazia esse texto chamado Os Eternos Encontros, né, dos encontros que vêm ocorrendo desde o início da colonização portuguesa aqui no Brasil. E a questão número 1 fala um pouquinho sobre isso, né, que exemplo é utilizado pelo autor para mostrar que o encontro entre as culturas indígenas e não indígenas não ocorreu apenas na chegada dos primeiros europeus a essas terras. Dá uma lida no texto que ele vai falando aqui, né, que esses encontros continuam acontecendo até os dias de hoje. Depois, a segunda questão. Para o autor, como se deu a fundação da nação brasileira? E aí, aqui no final dessa página, no início da outra página, o autor vai falando desse povo Krenak, do qual ele faz parte, e ele vai comentando que esse povo viu chegar aqui os pretos, os brancos, os árabes, os italianos, os japoneses. Ele vai explicando que, na verdade, a nação brasileira ela é fundada num conjunto de diferentes povos, né? Então, ela é uma nação marcada pela diversidade cultural, que reconhece então mais de 200 línguas faladas aqui além do português, que é então o terceiro elemento que aponta, né, a terceira questão, o elemento que aponta que há uma grande diversidade cultural, que prova a diversidade cultural da nossa nação brasileira. É a existência de mais de 200 línguas faladas dentro desse território. Depois a questão 4 pede para ler aqui trechos da nossa Constituição, da Constituição brasileira, e depois traz algumas perguntas. A letra A, a diversidade linguística da nação brasileira é reconhecida pelo Estado brasileiro? Sim, é reconhecida porque está dizendo aqui, né, nesse trecho, o reconhecimento de mais de uma língua dentro desse território. No entanto, ela não é reconhecida como idioma oficial, né? Essas outras línguas não são reconhecidas como idioma oficial, porque notem aqui, ó, o trecho da Constituição diz: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, por mais que seja falado aqui mais de 200 línguas diferentes, elas não são reconhecidas como oficial. E na sua opinião, por que isso acontece? É a sua opinião, né? Mas isso acontece porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Depois a letra B questiona quais são os significados sociais e políticos do reconhecimento de uma língua como oficial. Era para vocês pensarem um pouquinho também a respeito, né? Ela foi a língua determinada por aqueles que venceram, né, naquela disputa pelo território. E quando os portugueses chegaram aqui, derrotaram os diferentes povos indígenas e colocaram então a língua deles como a língua oficial dessas terras. E depois, a questão 5 questiona o que o autor quis expressar com o trecho abaixo. É para vocês refletirem também, né, porque é pela opinião de vocês a partir do texto, mas ele fala sobre o contato, né, entre os povos de diferentes culturas aqui no nosso país, e mesmo no continente americano, né, que não dá para dizer que foi só em 1500 ou só em 1800, porque esse contato vem acontecendo
desde então, né, e permanece até a atualidade, certo? Dúvidas, caso precisem de alguma imagem que não tenha ficado boa, ou dúvidas em relação à resposta dessas questões, é só entrar em contato lá pelo perfil Sr. Guilherme Fraga no Facebook.